Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Rian Matos, sou investidor de criptomoedas há mais de 6 anos, beleza? E a gente está iniciando aqui a nossa segunda semana da nossa série Diário de um Trader, onde eu vou mostrar exatamente o passo a passo do que eu estou me planejando para a semana, como estão acontecendo as operações na questão estrutural durante a semana, beleza? E mostrando para vocês que é possível sim ganhar dinheiro no bear market, beleza? E inclusive para a galera que perdeu dinheiro, é possível sim se reerguer com pouco capital. Fechado? Então, vamos fazer um panorama aqui da semana passada, tá? Bem rápido, e vamos projetar o que a gente vai visualizar essa semana de estratégia. Fechou? Então, semana passada eu tinha comentado com vocês que estava aguardando o esfriamento do preço, beleza? Para que o gráfico de 12 horas no estoque RSI ele viesse para essa sobrevenda, beleza? E a gente iria se posicionar mais ou menos aqui na faixa de 70 mil dólares, beleza? Eu consegui me posicionar em 70.100, fechou? E por que eu me posicionei nessa região? Porque a ideia era se posicionar nessa região? Porque o preço está claramente dentro de uma estrutura de médio prazo de canal de alta. Então, enquanto ele estiver respeitando esse canal, nós vamos comprar no toque dele, né? E, obviamente, a gente precisa esperar uma força compradora, né? Que ela veio exatamente hoje, mas eu já estou posicionado já desde sexta-feira, ok? Eu botei algumas ordens passivas e por que eu me posicionei? Principalmente porque aqui na quinta para sexta-feira a gente tocou, né, nessa sobrevenda do gráfico de 4 horas, ok? Semanalmente falando, ponto extremamente positivo, porque hoje, obviamente, ainda tem muita água para rolar durante essa semana, mas a gente conseguiu e estamos fazendo um pivô de alta semanal, beleza? Isso aqui é muito positivo para o preço nas semanas que vão vir, ok? E a gente consegue ver que a gente defendeu perfeitamente esse reteste, tá, da média de 200. Fizemos o rompimento com a barra cheia, ok? Essa barra de semana passada não foi capaz de engolfar essa barra de compra, né, sinalizando força compradora, ok? Basicamente, eu acho que o preço ele não segurou logo aqui em 70 mil dólares porque tinha uma quantidade de liquidações aqui para acontecer nessa região de 68 mil dólares. Se não me engano, tinham 3 ou 4 bilhões de dólares para serem liquidados aqui, né? E agora, hoje, a gente está vendo essa barra de início de movimentação de tendência muito positivo, né? E a gente busca aqui um alvo entre a faixa de 78 mil dólares até os 81 mil dólares, beleza? Lembrando que a gente tem um gap da CME dentro dessa região de 81.250 e é esse alvo que a gente está buscando capturar, ok? Então, falando de trade operacional, nós temos aqui basicamente uma operação 3 para 1, ok? Um alvo aqui em 81, podendo ser um pouco menos, depende da movimentação de preço, beleza? Então estamos buscando aqui 15% e o preço ele não pode perder esses 66 mil dólares, tá? Porque se ele perder essa região, isso vai representar uma bandeira de baixa parecida com isso daqui que a gente viu, que é o que eu acho que vai acontecer, porém, não antes dele buscar de fato os 81 mil dólares, fechado? Então, só mostrando para vocês aqui, deixa eu abrir a Bybit para mostrar que estamos posicionados, ok? Isso aqui vai acabar demorando, só um minuto. Em outra oportunidade eu mostro para vocês que eu vou ter que pegar o código aqui, tá? E não vou fazer isso no meio do vídeo. Então, vamos lá, cenário da conta. Estávamos com 380 dólares arredondando, beleza? Quanto que eu entrei nessa operação do Bitcoin? Eu entrei com 100 dólares alavancado em 20 vezes. Então eu estou buscando um lucro nessa operação de 300 dólares, beleza? Que é praticamente 100% desse nosso capital correndo um risco aqui com mais ou menos 25% da nossa banca, beleza? Então por que eu tomei essa iniciativa? Primeiro, nesse momento, por mais que seja muito tentador entrar nas altcoins, porque elas já estão muito descontadas, cara, não se iludam. A gente consegue ver essa correlação por conta do Ethereum. O Bitcoin cai 2, 3%, o Ethereum cai 6%. As altcoins caem 15%. Né? Então, eu não acho que vale a pena e nem compensa entrar numa altcoin exatamente agora, porque o Bitcoin ele está com a dominância subindo, beleza? Então, eu quero correr o menor risco possível, né? Então, como a volatilidade é menor, eu acabo ajustando essa alavancagem. Vamos supor que eu estivesse entrando no Ethereum. Ao invés de entrar 20 vezes, eu entraria 15 vezes, 10 vezes, porque a volatilidade do Ethereum ela é maior, beleza? A não ser que você consiga comprar muito bem no olho da mosca, fechado?
Então, por isso nós estruturamos essa operação dessa forma, ok? E a gente vai dar uma olhada no que eu estou planejando fazer durante a semana, tá? Então, a minha primeira movimentação ela já foi feita desde semana passada. Percebam como o estoque RSI diário ele já esfriou praticamente 100%. E essa movimentação de hoje, se finalizar dessa forma, é uma barra de entrada institucional, ok? Uma barra forte, com bastante volume, ok? Confirmando esse nosso movimento de defesa do preço. Fechado? Então, essa operação eu vou manter aberta. Não sei se a gente já vai atingir o patamar de 78, 80 mil dólares essa semana, beleza? Mas eu pretendo ficar com essa operação aberta talvez 2 semanas, beleza? E aí, o que vai me indicar se eu preciso sair dessa operação antes do tempo ou não? Caso o estoque entre nessa sobrecompra e ele indique um sinal de saída, beleza? E aí eu vou identificar se ele perdeu força e ele não conseguiria bater no meu alvo exatamente, beleza? Então isso pode acontecer, por exemplo, em 78 mil dólares. Então eu tenho que saber identificar isso para não devolver o meu lucro, ok? E não ser tirado no 0 a 0 também. Quando que eu pretendo colocar o stop no zero? Caso ele consiga romper essa região dos 75 mil dólares aqui, beleza? A partir do momento que ele fizer essa movimentação, eu já coloco o meu stop no zero e tiro o meu risco, ok? Vamos dar uma olhada aqui em moedas alternativas antes de falar do Ethereum, tá? Porque essa é uma operação mais rápida. Eu quero mostrar como é que foi na semana passada. Eu fiquei de fora dessa operação aqui da River, beleza? Na minha opinião, eu vou focar apenas em Bitcoin, Ethereum e River para essa semana. O Ethereum, acho que não vou entrar agora, porque a River está me chamando mais atenção. E a gente vai fazer um panorama agora dessa criptomoeda, ok? Bom, eu tinha ordens aqui em 15,60, beleza? Infelizmente ele não capturou. Então, como eu já estava com o Bitcoin aberto, eu não queria correr riscos desnecessários, beleza? De ser estopado com mais 50 dólares, ok? Então, eu coloquei uma ordem passiva aqui, que acabou não sendo capturado, mas foi um fundo perfeito, beleza? E aí, o ativo andou incríveis 80% em 2 dias, tá? Não pegamos essa operação, não faz mal também, tá tudo certo. Agora, a gente tem que olhar para esse ativo novamente, porque eu não quero ficar de fora de uma segunda oportunidade, beleza? Graficamente falando, a partir do momento que o preço ele começa a esticar e essa média 21 ela começa a apontar para cima, eu sei que eu quero comprar o mais próximo dessa média possível, tá? E essa média ela vai ser muito importante para a defesa de preço, ok? Então, a partir do momento que eu desço o gráfico de 4 horas, eu consigo identificar os melhores pontos de entrada, que são no esfriamento do estoque RSI no 4 horas, beleza? Principalmente no 12 horas, que é um gráfico mais confiável, ok? Mas ele demora mais para dar, de fato, essa entrada. Então, como a gente está procurando uma entrada mais rápida, de 1, 2 dias, eu estou usando 4 horas aqui como sinal, beleza? Então, o que me interessa na River, tá? Tentar comprar próximo dessa média azul clara, que é a média de 100 períodos, e essa média de 200, ok? Que serão suportes muito bem estabelecidos, beleza? Agora a gente vai dar uma olhada como que tá o long short ratio, que é a quantidade de pessoas apostando na queda e apostando na alta desse ativo aqui, beleza? Para a gente se posicionar da melhor forma. Lembrando que, pessoal, esse é um tipo de ativo que você tem que posicionar apenas no máximo 5%, talvez, se você entrar muito bem, 10% do teu patrimônio, beleza? Porque isso aqui pode te trazer muito para a ruína, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto. A gente acabou de visualizar um aumento do long short ratio. Ele ainda está negativo, tá? Ele ainda está aqui 0,92, fechado? Mas percebam que ele está subindo, ou seja, existem mais pessoas apostando cada vez mais no long, ok? E isso, a partir do momento que ele começa a ficar verde aqui, se torna prejudicial para nós, ok? Porque a gente quer entrar a favor da corretora. Então, se isso aqui começar a ficar verde, significa que a corretora vai ter maior incentivo de buscar liquidez para baixo, beleza? Quando a gente olha esse terceiro indicador aqui, ele chama Aggregated Liquidations. O que isso significa? Conseguem ver esses grandes spikes aqui, verdes e vermelhos? Isso significa que, quando o preço atingiu um determinado patamar, essa quantidade de pessoas foi liquidada. Na parte de cima, os longos foram liquidados, na parte de baixo, os shorts foram liquidados. Então, quando a gente está posicionado, é interessante a gente ficar de olho nisso para saber se a corretora vai continuar empurrando o preço para cima ou não. Então, no caso aqui, ontem, a River ela chegou a quase 34 dólares, a 33,28. Então, limparam cerca de quase 2 milhões de dólares, beleza? De short, ok?
E aí a gente começa a olhar algumas coisas um pouco mais específicas, beleza? A ordem de grandes investidores apostando no short ou no long na River. Okay? O que nós estamos vendo hoje? Um cenário praticamente meio a meio. Tá? Como a gente iniciou uma certa correção a partir de ontem, o que eu estou de olho, tá, para me posicionar? Percebam que a média boa de compra, ela está girando aqui em 22 dólares, e a segunda melhor média, 19,50. 19,60 mais ou menos. Beleza? Eu acredito que nós poderemos ver mais uma manipulação igual aconteceu aqui. Tá? Então, a partir do momento que eu identificar isso aqui, perfeito, eu vou querer me posicionar, tá? Porque eu estou também conseguindo visualizar que os shorts também estão aumentando cada vez mais. Então, conforme o preço vai movimentando, antigamente a gente tinha apenas essa ordem de 35 dólares aqui. Olha como é que novas ordens de liquidações começam a surgir, né? E mais recentemente, acho que apareceu uma em 80 dólares, ok? De 254 mil dólares, beleza? Então, óbvio que o preço ele não sobe lá numa porrada só, às vezes pode acontecer. Porém, se nós conseguirmos nos posicionar com uma média aqui de 20 dólares, isso aqui pode vir a ser um lucro de 300%, alavancado 10 vezes, vira 3.000%. Né? Então, por isso que a gente tem que colocar pouco capital, porque quando a gente acerta uma operação dessa, isso pode representar uma grande quantia, né, na nossa carteira, porém, apresenta um risco muito reduzido que não vai impactar o nosso longo prazo, beleza? Então, minha estratégia na River está sendo essa. Percebam que eu desenhei um canal de alta aqui, só que no meio desse canal a gente tem uma interseção, ó, a mediana do canal. Então é como se o preço estivesse trabalhando nessa parte superior do canal. Okay? Se ele por algum acaso viesse aqui, perfeito, aqui seria o melhor ponto de entrada. Só que ele não está dando essa oportunidade para a gente. Então a gente tem que tentar comprar nesse topo anterior rompido, que agora serve como suporte. Fundo duplo, possivelmente pode vir aqui fazer um fundo triplo. Fechado? Então esse está sendo o meu racional para River. E eu vou tentar capturar uma operação aqui de pelo menos 50% até 100%. Okay? Então, coloquei duas ordens passivas, uma em 22 e outra em 19,50. Quais foram os valores? Né? Se a minha conta está com 400 dólares, eu posicionei 30 dólares em 22 e 19,50 a outra metade. Beleza? Porque caso o preço caia muito rápido, eu quero ver se eu consigo capturar essas duas ordens e colocar um pouco mais de capital. Por que eu estou fazendo isso? Porque o Bitcoin, que é a minha operação principal, está me dando segurança para fazer isso. Então essa operação aqui, muito provavelmente, ela vai ser lucrativa. Tá? Então eu estou correndo um novo risco, digamos assim. Beleza? E para a gente fechar, vamos dar uma olhada no Ethereum. Tá? O Ethereum ele está respondendo exatamente como nós imaginávamos. Tá? Rompeu essa região aqui dos 2.100, 2.150, tá? E é natural que ele volte nessa região e defenda o preço, tá? Porque essa região agora vira suporte, não mais resistência. E a gente consegue traçar exatamente igual ao Bitcoin, que eles estão dando muito parecidos, beleza? Um canal de alta também, beleza? Aonde é o nosso alvo? Essa região de 2.500 até os 2.630, fechado? Então, olha como essa média que começou a apontar para cima, ela volta e serve como um suporte de preço, beleza? Então é isso que a gente tem que ficar de olho, tá? Então o preço de hoje é sim interessante para compra, tá? Percebam que nós cortamos uma linha de tendência de baixo e acredito que no máximo ela poderia voltar para 2060 para retestar essa LTB para fazer o pivô de alta no tempo gráfico menor, tá? Mas essa barra institucional, ela já é suficiente para tomar risco, beleza? E aí vamos supor que você entre agora, tá? Que não é um preço ruim, não é o melhor de todos, mas não é um preço ruim. Você estaria correndo um risco aqui de 7%, 7,37%, para tentar capturar essa operação aqui dos 2,60, tá? Uma operação de 2,59% de risco, ok? Então, o que isso significa? Se eu coloco 100 dólares aqui, eu poderia perder, né, 100 dólares em troca de 260 dólares aproximadamente, beleza? O que vocês precisam analisar para tomar de fato essa decisão? Cara, quero correr mais risco no Ethereum, quero correr mais risco em outra moeda. Sempre a gente analisa o par contra o BTC, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui, Ethereum contra BTC. Quando a gente vem para o semanal, o que a gente percebe?
que fizemos uma pernada de alta, isso daqui é uma pernada de correção, e podemos sim estar vendo mais uma terceira pernada aqui, beleza? Provavelmente é isso, tá? Num cenário macro, beleza? Porém, no médio prazo, a gente está dentro de uma estrutura de canal de baixa, beleza? Então, enquanto nós estivermos em canal de baixa, significa que o Bitcoin ele vai se valorizar mais do que o Ethereum, tá? Percebam que a gente, um cenário aqui geral, precisa que o Ethereum faça fundo dentro dessa região. Então eu acredito que nós estamos muito próximos, tá? Geralmente a gente faz fundo na 0,68. Então acredito que a gente teria espaço para mais uma movimentaçãozinha de baixa até aqui, para aí sim reverter. Okay? Quando eu venho abaixando os tempos gráficos, a gente ainda não chegou nesse topo aqui, né, dessa linha de tendência do canal. Então, o que eu gosto de fazer? Primeira coisa, Fibo. Okay? Batemos na retração 0,5. Isso daqui era, de fato, um caixote lateral de acumulação. E esse caixote pode perfeitamente ser dobrado para cima e a gente atingir essa região aqui, dos 0.032 satoshis. Okay? Porém, eu não estou muito afim de correr esse risco desnecessário. Tá? Então, eu vou ficar no Bitcoin, vou ficar tranquilo. E acredito que a River tem um potencial muito maior e mais rápido, beleza? De me trazer retornos financeiros, beleza? Nem que eu bote 3%, 5%, entendeu? Então, se eu fosse operar hoje com o Ethereum, eu teria que entrar com $50, $70, beleza? E diminuir a alavancagem, porque senão você pode ser estopado muito rápido, tá? Ou quando você for estopado, que a volatilidade é mais alta, você acaba derretendo um valor que você não está afim que derreta, beleza? Então, esse é o cenário, esse é o panorama. Caso o Ethereum rompa essa estrutura aqui, aí sim a gente começa a olhar para o Ethereum com mais valor, ok? Então, dito isso, eu vou ficando por aqui, beleza, pessoal? Essa vai ser a minha estratégia da semana. Espero que vocês consigam pegar essas operações. Inclusive, o Bitcoin descantou a pedra, que a gente ia se posicionar em $70 mil, tá? E agora, segunda-feira, ele está confirmando o movimento. Na minha opinião, questão de tempo até ele atingir os alvos, beleza? Então, vamos deixar o mercado andar e a gente faz um vídeo aqui, se não me engano, na quarta-feira para trazer uma atualização para vocês. Fechado? Tamo junto e não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? Tamo junto, pessoal!